Olá, alunos. Professor Wesley, aula de Geografia. Nós já estamos trabalhando há alguns dias sobre regionalização, as regiões brasileiras, e essa aqui serviu como uma revisão disso que nós estamos vendo, tá bom? Então, primeiro ele vem aqui falar sobre regionalização, o significado dessa regionalização, desse nome. Regere, que aqui significa, né, traz a administração de gerir alguma coisa, régio, que se pertencia a um rei, e regionalis, que significa um caminho reto, é, ou direto para um determinado local, né? Então, um pouquinho sobre a aplicação do conceito foi falado aqui, né? Deu-se um exemplo sobre um videogame, né? Sobre um jogo aí, que existe mapa, e em cada mapa existe um ponto diferente. Nesse exemplo aqui está colocado em números, então cada número desse seria uma região diferente. Aqui já tem outra imagem que está mostrando regiões aqui e fotos, né, ou desenhos, na verdade, aqui, sobre o que se tem em cada região. A característica aqui da região norte, né? Veja aí os estados também que cada um são representados. Então, olha, para se definir uma região, é preciso atender a alguns critérios. Tem alguns critérios que vão ser definidos para se definir uma região. Uma mesma região, ela pode ser utilizados vários critérios diferentes. Critérios humanos, sociais, vegetais, então são climáticos, são vários tipos de diferentes que vão ser utilizados. Para a regionalização do Brasil, ele veio segundo o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi quem criou as regionalizações no Brasil. E até os dias de hoje ainda está sobre a tutela do IBGE criar aí essas regiões. Atualmente, os estados, as federações que nós temos aqui, a essas regiões, elas atenderam a alguns critérios que o IBGE escolheu, exemplos socioeconômicos. Então, cada pesquisador aí, na época, quando foi fazer a regionalização pelo IBGE, vários estudiosos foram lá para entender um pouquinho a semelhança de cada local daquele ali dos estados, para ver se eles tinham uma semelhança econômica, social, para tentar moldar aí essa região brasileira, e foi nesse sentido aqui que ficou a nossa região com 5 regiões brasileiras. Professor, as regiões brasileiras podem mudar? Sim. Lembra que os critérios aqui são socioeconômicos, então pode haver mudanças, né? Então, só para recapitular sobre o que a gente estava estudando, né? Então, vamos lá, pessoal. A próxima aqui era a atividade, né? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, na questão 1, falava assim: marque a alternativa que é falsa. A alternativa falsa aqui é a número 2. Fala assim: qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea, ou seja, tudo misturado, ou seja, que não possua diferenças internas e nem relações com os outros espaços. Gente, sempre um tipo de vegetação ele vai ter algum tipo de relação com outro local. Então, se você chegar aqui na região do Cerrado, você vai encontrar outros tipos de vegetação. Então, essa é a alternativa errada. Ou seja, errada porque é a alternativa falsa, mas é a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. Número 2. A número 2 fala o seguinte: regionalizar o espaço significa agrupar áreas com características semelhantes. Letra A. 2. Letra A. Quais são as vantagens e a importância de regionalizar um espaço? Primeiro, quando nós regionalizamos um espaço, nos permite estudar vários países e estados no mesmo lugar. Isso ajuda na distribuição e na administração do governo, né? Para saber quem está com mais dificuldade, quem precisa de tal recurso. Então, a regionalização vai nos permitir isso aí. Letra B da 2. Quais
os vários critérios que pode se utilizar para a regionalização de um determinado espaço. Então, ó, realmente são vários. Pode ser as formações vegetais, tipos de clima, IDH, as religiões, idiomas, localização das terras imersas. Então, existe uma grande possibilidade de você regionalizar um lugar. Aí você tem vários critérios que podem ser adotados aí para fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Número 3. Aponte alguns cuidados que devem ser observados ao estudar uma região ou a regionalizar um determinado espaço. Primeira coisa que a gente tem que perceber aí é que uma região é uma construção humana. Então, ela pode modificar rapidamente. Os limites deles, ele não é estático, ou seja, parado, ele está sempre em modificação. Então, uma região ela pode mudar ou mudar de local com o tempo, né? De acordo com a necessidade dos pontos de vista humana, pode-se mudar aquela região. Então, você deve tomar cuidado disso, porque hoje a nossa região é centro-oeste, mas daqui 10, 20, 30 anos a gente não sabe como que vai ser essa região. Pode ser que seja outra, beleza? Então, vamos lá. Número 4. No mapa mundi expresso de acordo com a regionalização socioeconômica, o mundo se mostra dividido em... O mapa mundi que está se falando é esse aqui, pessoal. Ó. Então está falando aqui, ó, regionalização socioeconômica. Esse tipo de mapa aqui, ele está representado, nessa número 4, pela letra A, que é a resposta correta. Norte são os países desenvolvidos e sul os subdesenvolvidos. Então veja aqui, ó, todos esses países, ó, mas olha aqui, esse aqui está lá no sul, mas ele enquadra dentro dos países que estão ao norte, pois são desenvolvidos. Então, resposta correta, letra A. 5 era para identificar as regiões brasileiras. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês já sabem isso aqui, né? Isso aqui vocês têm que aprender, porque o tanto que a gente já trabalhou, saber pelo menos as 5 regiões brasileiras. Então vamos lá. Número 1, Centro-Oeste, onde nós vivemos. Número 2, Nordeste. Número 3, Norte. Número 4, Sudeste. E 5, Sul. São as 5 regiões brasileiras. A número 6 vem todo esse enunciado aí e fala: assinale a alternativa correta. Então era para você analisar aqui, ó, quais os domicílios que tem televisão no Brasil, né? A quantidade de televisão de domicílio. Então vamos à porcentagem, né? Esse roxo é praticamente de 96 a 99% da população que vive naquele estado tem televisão, né? Então era para você fazer uma análise entre a letra A e D e ver aí qual que era a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a letra D, pois fala que a região norte é bem heterogênea, porque tem, ó, estados que têm muita televisão e estados que têm pouca televisão, né? Então mostra aqui que existe uma grande mistura na região nordeste. Então, resposta correta, letra D. A número 7, vinha todo esse textinho aqui e depois vinha algumas questões, né? Falava assim: a figura a seguir diz respeito a 2 momentos históricos da regionalização no território brasileiro. De um lado em 1940, com a sua regionalização, e em 1990 em outra. Então, 7, letra A. Em qual dos critérios podemos pensar que foi utilizado para instituir a regionalização do território brasileiro em 1940? Explique o porquê. Então, olha lá. Em 1940, a regionalização foi feita a partir da geografia física. Como se fazia na época, era dessa forma, né? Então, foi definidas as regiões aí a partir dos fatores físicos, destacando principalmente estas características, né? Então, seria ali as formas de vegetação daquele estado. Letra B. Qual a principal finalidade do Estado brasileiro ao regionalizar o seu território? Para que o Estado brasileiro regionalizou o seu território? Primeiro, o IBGE ele vai fazer isso para organizar o país,
promover programas sociais, programas políticos, estabelecer um quadro nacional de estados, de regiões, isso tudo para facilitar na hora de colocar verbas, destinar recursos para aquelas regiões. Vamos lá, letra B. Qual a principal finalidade dos estados brasileiros regionalizar o seu território, né? Primeira coisa é para ter uma divisão no Brasil. Essa divisão é importante porque ela vai promover alguns programas sociais, política, estabelecer um quadro nacional oficial para as informações de estatística. Tudo isso vai facilitar quando for fazer comparação entre uma região e outra, destinação de verba. Então, isso é a vantagem de se ter a regionalização. É a finalidade de se ter no nosso país, né? Vamos lá, letra C. Em 1988, o estado de Tocantins foi criado. Tocantins foi desmembrado de qual estado? Estado de Goiás, né, gente? 1988, Tocantins se separou do estado de Goiás. Porque ele foi inserido na região norte e não na centro-oeste. Porque as características do povo, a economia, a cultura e até mesmo a vegetação, por isso que se parece bastante com a região norte. Ela entrou nesse lugar porque ela não se parecia tanto com a região centro-oeste, que é a nossa. 8. Então vamos lá. Lá em cima já falava algumas coisas sobre regionalização e nós já trabalhamos nisso aí. Regionalização é o processo onde ocorre a divisão de um determinado território em partes. Então é separar um território em várias partes diferentes, adotando algum critério. É só isso. Não precisa de mais nada. Então também nós temos a questão número 9, né? A letra A fala o seguinte: qual a forma de regionalização do mundo a charge acima faz referência? Então olha aí, ela faz referência no seguinte: os países do norte são países ricos e desenvolvidos, e já o do sul, países pobres e subdesenvolvidos. Quais seriam os critérios utilizados para a regionalização dessa imagem, dessa charge, né? Países do norte seriam aí países desenvolvidos, porque está mostrando aqui a indústria, né? A tecnologia. E os subdesenvolvidos por causa da plantação, dos produtos primários aí da mão de obra. Então essas são as diferenças. Então essa foi a nossa aula de hoje, é somente a correção da atividade e a explicação para vocês, beleza, pessoal? Fique em casa, viu, pessoal? Lave sempre as mãos, cuidado ao sair para a rua, use máscaras e, se Deus quiser, logo nós estaremos juntos, tá bom? Forte abraço para vocês e valeu!